Converso com o Dr. Eduardo Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Vamos falar sobre o aumento de denúncias de procedimentos estéticos por não médicos e também saber quais são os alertas para os riscos sobre esse problema que tem ocorrido nos últimos tempos. Parece que um maior número de casos, doutor Eduardo Trindade. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Muito bom dia, agradeço o convite, é um prazer e um privilégio estar falando do teu programa. Quais são as principais denúncias, doutor Eduardo, que têm ocorrido no Conselho Regional de Medicina? As denúncias são de toda a natureza, pelo exercício legal da medicina. Mas o que mais nos preocupa é aquelas pessoas que estão ficando com sequelas graves, Ficando com necrose face, aquelas pessoas que estão ficando muitas vezes com cegueira temporária ou até mesmo definitiva, E a gente percebe que esses casos estão aumentando muito, a cada ano que a gente faz essas campanhas de conscientização, praticamente dobram as denúncias, E quais são os procedimentos que mais apresentam problemas como esse? Porque são inúmeros, nós sabemos, de tratamentos para o rosto, para o corpo, e agora nessa fase, perto do verão, ainda mais, as mulheres principalmente procuram. Não que os homens também não façam procedimentos estéticos. Realmente, está aumentando muito a incidência, principalmente nas áreas da dermatologia, cirurgia plástica e cirurgia vascular. Tanto homens quanto mulheres que buscam esses procedimentos, muitas vezes estéticos, muitas vezes funcionais, as pessoas, por desconhecimento, por essas campanhas verdadeiramente enganosas que se dão nas redes sociais, muitos profissionais querendo criar confusão, se colocam um título de doutores, querendo criar confusão, essa questão do título acadêmico, com o título do formado em medicina, procedimentos realizados em locais sem condições sanitárias nenhuma. Só para as pessoas terem uma ideia, para o médico ter uma formação, leva no mínimo 6 anos de uma faculdade de medicina, são mais de 11 mil horas de formação. Então, isso é uma formação extremamente longínqua, Por que tão demorada? Porque é necessário os conhecimentos na área da anatomia, na área da fisiologia e na área da farmacologia. E muitas vezes a gente vê profissionais sem formação nenhuma ou com formação em áreas afins da medicina, mas não na medicina, submetendo os pacientes a verdadeiros riscos, Injetando substâncias, fazendo o uso de fármacos e de medicamentos que não tem nenhum registro na Anvisa, que já nós sabemos há muito tempo que não pode nem ser usado em algumas áreas do corpo, ou são substâncias que não podem nem ser usadas em humanos. Então, realmente, isso muito nos preocupa e serve de alerta à população. Antes de fazer qualquer procedimento, consulte se aquele profissional é realmente um médico. Consulte que ele tenha a formação adequada para aquilo. Veja se os produtos, as substâncias que ele está utilizando tem o aval da Anvisa, tem o registro na Anvisa, se pode ser usado em humanos, se determinados procedimentos podem realmente ser feitos. Porque, infelizmente, é muito difícil tratar essas complicações. Mesmo sem cortes, os procedimentos, por exemplo, a laser, podem ser considerados invasivos? Muitas vezes esses procedimentos são procedimentos sim invasivos, é necessário uma formação adequada nisso, preferencialmente uma formação em dermatologia, em cirurgia plástica, residência médica em cirurgia geral, cirurgia vascular, para a pessoa poder fazer esse tipo de procedimento, porque são considerados invasivos, eles podem causar complicações graves, sequelas graves, porque muita gente acha que, pelo procedimento ser realizado em caráter ambulatorial, não precisar feito em regime hospitalar, as pessoas dão uma menor importância para isso. Não, mas tem que se dar uma importância. Uma sequela, uma complicação
às vezes pode ser grave ou gravíssima. A pessoa ali quer se beneficiar, quer ter um resultado estético na face e muitas vezes tem uma necrose, precisa fazer o que a gente chama de desbridamento na face. Então as pessoas têm que cuidar antes de submeter a esse tipo de procedimento. Então, muitas vezes as pessoas acabam também tendo aquele apelo por causa do preço. Eu vou em determinado local, o preço é 1/10, é 1/8 do que o realizado por um profissional realmente habilitado. Mas tem que ver por que isso. Muitas vezes as pessoas se submetem a procedimentos em clínicas estéticas que não precisam passar por a fiscalização da agência sanitária municipal, não precisam passar por toda a legislação que rege a fiscalização do próprio Conselho Regional de Medicina. Então, qual é o grande alerta à população? Antes de se submeter a um procedimento, consulte se aquele profissional é realmente habilitado, se ele tem o seu registro ativo no Conselho Regional de Medicina, se ele tem aquelas habilitações a qual ele coloca da publicidade. Isso é realmente importante. Então, as pessoas tenham cuidado com esses falsos milagres que se vendem e cuidado também com o barato, que às vezes sai muito caro. E é muito melhor prevenir do que eventualmente tratar uma complicação. Sim, muito obrigada. Prazer tê-lo aqui no programa. Nós que agradecemos essa oportunidade, estamos sempre à disposição. É um prazer conversar contigo e participar do teu programa. Muito obrigado. Obrigada, doutor Eduardo. E agora tem